espírito e a felicidade no lar. E hoje nós vamos entrar, né? Nós já explicamos aqui os dois motivos lá que as pessoas confundem, afirmando que podem trazer felicidade na vida conjugal, e nós vimos que, embora contribuam, não, na realidade, não ajudam muito. Tem uma contribuição. Hoje nós vamos começar a falar sobre a espiritualidade e a felicidade no lar. Vamos entrar direto sobre o fruto do Espírito Santo. Versículo 22 de Gálatas, capítulo 5, nos diz que, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, nós vamos estar falando sobre isso. Biblicamente, irmãos, que Paulo quer nos ensinar aqui, que para nós vivermos a realidade da vida cristã, viver e andar no Espírito, é o estilo bíblico, é o estilo de vida bíblico e adequado ao casamento. É claro que não somente ao casamento, na vida cristã, né, no nosso dia a dia. Por isso que nos versículos no versículo 16 aqui, do capítulo 15, ele começa justamente falando isso. Ele diz, por isso digo, vivam no Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ele está falando aqui da lei, a lei da carne, a lei que já nasce dentro de nós, né? na nossa geração carnal. E em suas ministrações, inclusive, essa semana eu estava revendo umas anotações, em suas ministrações sobre o assunto, o reverendo Augusto Nicodemos, ele afirma o seguinte, que uma pessoa que anda no Espírito tem a vida controlada. Não é uma pessoa dissoluta, que desperdiça os seus bens, é uma pessoa que se preocupa, que é sensível à necessidade dos outros. E como isso é importante no casamento. Então, ele aplica essa realidade de vida para a vida conjugal, para a vida no casamento. E uma pessoa, né, biblicamente nós sabemos que uma pessoa cheia do Espírito Santo, por mais defeitos, por mais falhas que ela tenha como pessoa humana, ela é uma pessoa de fácil convívio. Né? Por quê? Porque ela é dominada. Ela é cheia do Espírito Santo. E as suas falhas, os seus defeitos, elas são preenchidas com o Espírito Santo, com o fruto do Espírito Santo na sua vida. Nós dissemos que uma pessoa cheia do Espírito Santo é de fácil convívio. Aliás, convívio, né, é uma palavra-chave em nossos dias. Por que eu digo isso? Porque cada dia mais, queridos, nós nos isolamos. Cada dia mais nós vivemos ou nós conversamos através de teclados ou através da telinha do celular. E muitos de nós vivendo debaixo do mesmo teto. Por quê? Porque essa é uma maneira, né? Muitos vivem assim porque essa é uma maneira de evitar olhar olho no olho. É uma maneira, muitas vezes, que nós escolhemos para evitarmos o confronto, né? Evitarmos tratar de determinados assuntos que vão criar alguma situação difícil. E muitas vezes nós preferimos viver uma falsa convivência do que nós olharmos no olho no olho, tratarmos do assunto e tentarmos
resolver a questão, arrumarmos uma solução direcionada por Deus, né? E nessa pandemia agora, onde nós obrigatoriamente nós estamos sendo obrigados a viver separados, a evitarmos o contato, né? Mais difícil o convívio está vivendo. E muita gente está bem acomodado, né? Nessa maneira de viver distante apenas via telas, via teclado, ou bate-papo através das telas do computador. Por outro lado, irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, como nós dissemos, é de fácil convívio, né? Por quê? Porque essa pessoa, o fruto do Espírito Santo vai se manifestar na vida dela. Ela geralmente, por mais problemas que ela enfrente, ela é uma pessoa alegre, né? Por mais dificuldades que ela enfrente, ela é uma pessoa aberta, né? Por mais difícil que a vida seja, ela é uma pessoa que ama, ela é uma pessoa que está procurando o bem dos outros, ela não olha somente para si mesma. Então, não há nada melhor, de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo escreve, não há nada melhor para um casamento do que um alto nível de vida espiritual. É o casal buscar viver essa vida, buscar resolver suas questões direcionadas pelo Espírito Santo. Mas vamos ver, eu quero ver com vocês, começar a ver hoje com vocês, isso mais de perto, ou seja, mais de dentro daquilo, que o apóstolo Paulo escreve e trata no capítulo 5 aqui de Gálatas, começando lá do versículo 22, sobre o fruto do Espírito Santo. Nós sabemos que ele usa o termo fruto. O termo fruto aqui é uma forma figurada, né? É uma forma figurada, e fruto significa justamente o resultado daquela obra constante, diária e poderosa que somente o Espírito Santo pode realizar na vida das pessoas e, é claro, na vida dos cristãos verdadeiros. Assim como, então, através dessa geração desse fruto que Paulo fala, como a árvore de justiça, que a Bíblia diz que o justo habitados e irrigados, né, pela seiva, pelo óleo vivo do Espírito Santo de Deus na sua vida, nós passamos, as pessoas, então, elas passam a produzir esses frutos que conforme o apóstolo Paulo escreve aqui no capítulo 5 da carta aos Gálatas, que é o amor, que é a alegria, que é a paz, a paciência, que na revista atualizada fala longanimidade, a amabilidade, que na revista atualizada fala benignidade, né? A bondade, fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Tudo isso daí, irmãos, é gerado na vida da pessoa que tem o Espírito Santo, né? É o fruto gerado pelo Espírito Santo na vida de uma pessoa. E quando estava meditando e rabiscando as anotações, eu lembrei do saudoso reverendo Elias, né? Foi meu pastor na minha infância, na minha adolescência, foi ele que me enviou para o seminário lá da igreja de Antonina. E uma vez ele falando, a gente estudando esse texto, ele falou que parece que o apóstolo Paulo tinha em mente o casamento quando ele escreveu tudo isso, quando ele lista nessas qualidades aqui, fruto do Espírito Santo. E ele falou isso e deu risada, né? Por que ele disse isso, irmãos? Porque, na realidade, vida 2, não vamos dizer que é fácil, porque não é fácil. Eu sempre tenho enfatização, são X cabeças, cada um vem de uma geração, de uma formação, de um contexto do seu dia a dia, de repente se une para viver uma vida junta, né? Então, irmãos, se não tiver essas qualidades geradas pelo Espírito Santo na vida, não é fácil a convivência. Não é fácil a convivência.
E de uma forma ele brincando, por isso que ele disse que ele tinha a impressão que o apóstolo Paulo, quando escreveu, né, essa lista aqui do fruto do Espírito Santo, parece que ele tinha em mente o casamento, né? Então, eu quero começar rapidamente falando a respeito disso, já entrando, né? Vamos começar com o amor, que é a primeira palavra aí, listada pelo apóstolo Paulo. Né? Por que é importante nós entendermos isso? Porque muitas pessoas confundem, irmãos, o amor no casamento com atração física ou companheirismo. Há uma confusão. Muitos confundem atração física e companheirismo com amor. Embora essas coisas certamente façam parte do verdadeiro amor, não representam todas as dimensões do amor, de acordo com aquilo que as Escrituras nos apresentam. E esse amor citado aqui pelo apóstolo Paulo é aquele amor, o termo aqui usado no grego é ágape, né? E nós já vimos que esse amor é comparado pelo apóstolo Paulo àquele mesmo amor que Cristo tem pela sua igreja. Né? E quando fala desse amor que Cristo tem pela sua igreja, Paulo usa o termo ágape. E o termo ágape é aquele amor que a pessoa ama sem interesse. Ágape é o amor desinteressado. A pessoa ama porque sem esperar nenhum retorno. Ela ama porque ama. É esse amor que é usado quando se direciona a Deus, o amor que Deus tem pelo ser humano. É aquele amor lá de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não amou o mundo porque o mundo merecia. O mundo jaz em pecado, mas ele amou. Né? Ele amou desinteressadamente, amou porque ele é amor. Né? Ele é amor. Então, esse amor, irmãos, ele só é conseguido. Esse amor ele só é adquirido por meio da atuação do Espírito Santo em nossos corações, gerando, né, e nos capacitando a amarmos dessa forma, amarmos a pessoa mesmo que ela não mereça, mas nós amamos, né, porque é um amor desinteressado. E esse amor consegue ser do jeito que, quando esse amor é gerado no coração, ele consegue ser do jeito que o apóstolo Paulo escreve lá na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, dos versículos 4. Esse amor que é gerado no coração da pessoa, irmãos, gerado pelo Espírito Santo de Deus, esse amor, então, ele é paciente. Paulo diz isso, versículo 4 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Ele diz que esse amor ele é bondoso. O apóstolo Paulo diz que esse amor ele não é invejoso. Ele fala que esse amor ele não se vangloria. Ele diz que esse amor ele não é orgulhoso, ele não se orgulha. O apóstolo Paulo diz que esse amor ágape, ele não maltrata. Esse amor ágape, ele não procura os seus interesses. Né? Esse amor ágape, ele não se ira facilmente. Paulo não está dizendo que não, a pessoa não se ira, mas ele diz que não se ira facilmente, na versão NVI. Né? Paulo ainda fala que esse amor ele não guarda rancor. Ele fala que esse amor não se alegra com a injustiça, ele não se diverte, ele não se delicia onde há injustiça, mas ele diz que esse amor se alegra com a verdade. Ele ainda afirma que esse amor tudo sofre, versículo 7 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Ele cita que esse amor tudo crê, esse amor tudo espera, que esse amor tudo suporta. Ele encerra falando sobre isso lá no versículo 8, na parte A, ele diz que esse amor ele não perece. Na revista atualizada, jamais acaba. É o que o apóstolo Paulo
fala. Irmãos, esse tipo de amor, ele só é gerado pelo Espírito Santo de Deus. O homem, por si só, ele não consegue amar desse jeito. Então, por isso que ele é gerado no coração pelo Espírito Santo de Deus. E provavelmente, irmãos, o maior problema esteja justamente aqui, né? Talvez seja por isso que muitos casais não vivem e não buscam uma vida espiritual profunda, têm dificuldade, né? Enfrentam dificuldades e não podem desfrutar dessa dimensão do amor conjugal. Porque se não existir esse amor gerado no coração pelo Espírito Santo, qualquer problema, qualquer dificuldade, irmãos, é motivo de intriga, é motivo de confusão, é motivo de separação, é motivo de, inclusive, inimizades. Foi o que nós vimos no domingo passado. E eu quero encerrar dizendo que o reverendo Augusto Nicodemos vai um pouco mais além quando ele ministra sobre isso aqui. Ele afirma na sua ministração o seguinte, que mais difícil ainda é quando um dos cônjuges não é cristão e, portanto, não tem o Espírito Santo de Deus. Eu quero fechar, irmãos, apenas aqui, eu tenho ainda alguns minutinhos, rachando 3 minutos eu quero usar aqui. Eu quero fechar indo lá para o capítulo 7 de 1 Coríntios, porque quando a gente ministra isso aqui sobre um dos cônjuges não é cristão, a gente sente assim que pessoas que ou o marido não é cristão ou a esposa não é cristã, ficam assim com um semblante pesaroso, né? Eu quero aqui encerrar dizendo que não devemos ficar assim pesarosos ou entristecidos, né? Paulo, quando ele escreve aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 em diante, ele está falando sobre separação, né? Ele diz, aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Então, o que ele passa a falar, ele diz que é o Senhor que está dando, né? Que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aí no versículo 12, ele passa a explicar, para tirar esse peso do coração de um dos cônjuges, né, que tem que o outro cônjuge não é cristão. Aí no versículo 12 ele diz, aos outros, eu mesmo digo isso, não o Senhor. Ele fala que é ele mesmo, mas ele fala na autoridade do Espírito Santo, com a sabedoria e a unção que o Espírito Santo derramava no seu coração como apóstolo. Ele disse, se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos, né? Então, queridos, por que nós não devemos, a pessoa que tem o seu cônjuge não é um cristão, não precisa ficar triste por causa disso. Paulo está dizendo que o cônjuge cristão, ele santifica, ele abençoa o cônjuge que ainda não é cristão, né? Seja o marido, seja a esposa. É claro que se um dos dois já era cristão e quebrou o princípio da palavra em se unir com um não cristão, né? Num julgo desigual, é claro que o cônjuge é abençoado, mas ele vai colher as consequências da sua desobediência no seu dia a dia, mesmo que o cônjuge seja abençoado. E lá no versículo 15, o apóstolo Paulo diz, todavia, se o descrente separar-se e se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz, né? Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? E lá no versículo 17, Paulo diz, entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus.
Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Né? Ele falava na autoridade do Espírito. Então, não devemos ficar entristecidos. Né? Se o teu cônjuge, seja mulher ou seja o esposo, não é cristão, saiba que Deus te usa para santificar a vida dele ou dela. Os teus filhos, né? Os filhos são santificados porque você serve ao Senhor. E procure viver daquele jeitinho, principalmente a mulher, né? Daquele jeitinho que Pedro fala, a mulher ganhar o esposo sem palavra nenhuma. Não queira converter teu marido, não viva. Viva a palavra. Ganhe o teu esposo sem palavra alguma, sem falar nada. Ele vivendo o teu bom proceder. É isso que o apóstolo Pedro ensina. Deus vai fazer a obra na vida dele. Irmãos, que Deus assim nos abençoe. Né? No próximo domingo nós vamos entrar falando sobre a alegria. E aí vai ser um pouco mais rápido, porque são assuntos mais rápidos. E logo nós estaremos concluindo essa palavra com relação a isso. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos inquiete, nos capacite. É fácil? Claro que não. Em nenhum momento nós dissemos que é fácil. Mas se nós procurarmos viver fortalecidos, né, ensinados pelo Espírito Santo de Deus, no Espírito, a nossa capacidade vem do Senhor para nós superarmos muitas crises, muitas lutas, muitas dificuldades e muitos problemas. Que Deus, assim, nos abençoe e aplique, né, essa palavra, essa compreensão, esse entendimento aos nossos corações. E tenham todos um abençoado restante de noite e de domingo. Que Deus nos abençoe nessa nova semana que nós iniciamos hoje.